Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero continuar a conversar com vocês sobre o tema que a gente tratou no nosso último vídeo. Sabe aquele nosso vídeo em que eu falava das 5 etapas, das 5 dicas preciosas para você poder fazer um bom primeiro atendimento ao cliente? Pois é, o vídeo rendeu muita coisa. Muita gente me perguntou por que aquelas 5 dicas são tão importantes e, especialmente, há uma preocupação em relação a alguma espécie de ligação entre cada uma daquelas etapas e, eventualmente, o que ela produz de efeitos no cliente. A gente falou um pouco disso no último vídeo, mas eu acho importante a gente fazer uma abordagem que não deixa de ser um pouco técnica sobre isso, mas que vai explicar como é que aquelas 5 dicas preciosas podem, de fato, te ajudar nessa relação com o cliente. Na verdade, a gente vai falar dos sentimentos que cada uma daquelas 5 etapas provocam ou podem provocar no cliente. E de como esses sentimentos se relacionam sob um ponto de vista positivo, claro, com você e o cliente, ou entre você e o cliente. Para isso, eu vou me socorrer brevemente da neurociência. Hoje tem se falado muito sobre neurociência, né? Hoje não é possível discutir comportamento humano, não é possível discutir atitudes humanas sem você, com alguma profundidade, sem você trazer à discussão aí alguns elementos da neurociência. E uma das coisas mais importantes para essa nossa conversa é lembrar que a neurociência já decifrou a forma pela qual o nosso cérebro processa os sentimentos e também processa, em algum sentido, as nossas emoções, né? Há um espaço, né, no nosso sistema nervoso aí, né, na nossa cabecinha, chamado amígdala, que não tem a ver com essa amígdala aqui da garganta, que é o local onde as emoções e os sentimentos são processados pelo nosso cérebro. Então, o primeiro passo é entender que o nosso cérebro também processa sentimentos. E aqui, de forma bem breve também, fazer uma rápida distinção entre emoção e sentimento é importante, porque emoção é aquilo que te faz reagir quase que de forma impulsiva, né? É aquilo que te produz o efeito ali, rápido. Já o sentimento, ele, segundo a teoria, ele tem uma etapa de cognição, uma etapa de aprendizado cognitivo. Então, a gente vai falar nesse vídeo aqui de quais sentimentos positivos, e eu diria mais, quais sentimentos positivos de conexão surgem naquelas 5 etapas, praticamente, do primeiro atendimento, que a gente usa naquelas 5 dicas preciosas. Então vamos começar pelo começo. Lembrem que a primeira dica que a gente deu foi surpreenda o cliente com uma recepção personalizada. Bom, que tipo de sentimentos positivos isso gera no cliente e começa a fazer sentido e começa a criar esse espaço de conexão entre você e ele? Bom, em primeiro lugar, é claro, a surpresa. O cliente não está esperando ser recebido dessa forma, né? O cliente não está esperando ter uma recepção tão personalizada, normalmente. E aí já começa a gerar um segundo sentimento positivo, que é um sentimento de curiosidade. Por que essa pessoa está fazendo isso? O que ela estudou sobre mim? O que ela está trazendo? Por que ela está fazendo isso? Né? E aí a coisa começa a se misturar um pouco e termina no que eu imagino que possa ser o terceiro sentimento positivo bastante poderoso, que é o cliente, ao final desse processo rápido, se sente especial. Se sente tratado de forma especial, se sente único. Né? Por quê? Porque ele está recebendo um tratamento personalizado. E mais do que isso, ele percebe que ele foi digno da sua atenção, do seu tempo, antes mesmo dele sentar na sua frente.
Veja se isso não é um ganho importante de conexão. Peraí, esse cara que está falando, essa mulher, essa pessoa que está falando aí na minha frente, já me deu atenção antes mesmo de eu sentar aqui. Aí lembram da segunda dica? A segunda dica é você contar um pouco da sua jornada, é você explicar por que você é uma autoridade para falar daquele assunto, por que você pode falar daquilo e como e por que você pode ajudar o cliente. Que habilidades você tem que são importantes para ajudar o cliente. Aqui me parece óbvio, 2 sentimentos são indiscutíveis. Primeiro, um sentimento de respeito, né? O cliente começa a te respeitar. Ele te procurou por causa de uma questão, você está falando dessa questão e você está dizendo para ele que você tem as habilidades necessárias para ajudar ele com essa questão. Então o cliente começa a te respeitar. E aí vem um segundo sentimento positivo, que é um sentimento de admiração. O cliente começa a te admirar, porque ele não tinha condições de resolver aquela questão sozinho, leva para você e você começa a discorrer sobre as suas habilidades para ajudá-lo nessa questão. Então ele começa não só a te admirar, mas também a te respeitar, né? E vice-versa. E não há dúvida que isso é importante. Eu digo aqui que essas 2 primeiras etapas é o que formam o começo do encantamento que você vai gerar no cliente, tá? Lembram da terceira dica? A terceira dica é deixe o cliente contar o seu problema, deixe o cliente falar, escute de verdade o cliente, tente entender o seu problema. Não preciso dizer que o sentimento positivo aqui de conexão mais forte que você vai ter com o seu cliente é um sentimento de empatia. Quando você deixa o cliente falar, quando você de fato escuta, quando você presta atenção no que o cliente está fazendo, quando você nota o que ele está fazendo, quando você observa, quando você consegue demonstrar isso para ele, automaticamente vocês criam uma relação empática. E o cliente olha para você e diz, essa pessoa que está sentada aí na minha frente está de fato preocupada comigo, é capaz de me ouvir e é capaz, inclusive, eventualmente, de se colocar no meu lugar. Muito bem. E aí vem a quarta dica preciosa, e é onde eu digo que o processo de encantamento vira possivelmente um negócio. Que é quando você apresenta a sua proposta de trabalho para o cliente. Lembram que a gente falou? Não é uma proposta comercial, não é uma proposta numérica, não é uma proposta de honorários, não é uma proposta de preço, é uma proposta de trabalho e, portanto, é uma proposta de valor. É você mostrar para o cliente que toda aquela sua expertise, que tudo aquilo que você falou para ele quando você falou de si mesmo, que todas aquelas habilidades que você tem para ajudá-lo na questão que trouxe ele até ali, que você consegue colocar isso em prática desenvolvendo uma proposta de trabalho. Aí a questão fica realmente para o cliente interessantíssima e não há dúvida que o sentimento positivo de conexão que você cria com o cliente nesse momento me parece ser um sentimento de confiança. O cliente agora, depois de apresentada a sua proposta de trabalho, confia em você. Veja só até aqui, nesse espaço, utilizando-se até aqui dessas 4 dicas preciosas, dividindo seu primeiro atendimento mais ou menos assim, quantos sentimentos positivos e de conexão você criou, estabeleceu com seu cliente. Surpresa, curiosidade, o cliente está se sentindo especial, ele te admira, ele te respeita, ele entende que você é uma pessoa empática com ele e ele confia em você. Pronto. Qual é a cereja do bolo? Quinta e última dica preciosa, lembram? Peça um feedback rápido, breve, sobre tudo o que aconteceu ali. Lembra? Pergunta para o cliente se ele entendeu, faz repassa tudo, veja, se certifique de que você entendeu também. E aqui vocês criam um último sentimento positivo e de conexão, que é um sentimento de compreensão mútua. Você entende o cliente entende você, você entende o problema do cliente, você tem as habilidades necessárias para apresentar uma proposta de trabalho que ajuda o cliente. Pronto. Não há dúvida de que você estabeleceu com aquela pessoa que está sentada na sua frente um feixe gigantesco de relações positivas,
você gerou nele uma série de sentimentos positivos, você atingiu a amígdala dele, lembra lá da neurociência, como um raio gigante de sentimentos positivos. Qual é a chance de você não fechar o negócio com o cliente? Né? Então, pessoal, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria trazer para vocês, a partir de provocações que vocês mesmos fizeram para mim. Muito legal, espero que tenha sido proveitoso. Não esqueçam de se inscrever no canal, ó, o sininho aqui, ó, para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito.